Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, gente! Estamos de volta com o projeto Em Cada Casa Uma Escola. Nós iremos até você. Projeto estruturado pela Prefeitura Municipal de Rosário, em parceria com a Secretaria de Educação. Você pode nos acompanhar tanto aqui pela TV Rosário, quanto pelo canal no YouTube, né? CEMED Rosário MA. E hoje a gente retorna com os conteúdos para sexto ano. A última vez que a gente conversou, né, a gente estava falando sobre Crescente Fértil, falando sobre as primeiras grandes civilizações que se desenvolveram nessa região. Falamos de Mesopotâmia e falamos de Egito. Hoje a gente vai andar um pouco mais no tempo e falar sobre uma outra grande civilização que se desenvolve nessa região do sul da Europa, né, do que a gente chama hoje de Europa, que é a civilização grega. Apesar da gente estar falando dessa sociedade grega, a gente vai entender como essa sociedade se mantém com uma unidade cultural, porém também com uma fragmentação política. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a estruturação do que a gente vai chamar de cidades-estado, formação e consolidação dessas unidades políticas. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre sociedade e cultura dessa sociedade, obviamente dessa organização grega, ok? Então bora começar. Para a gente falar um pouco sobre a formação e consolidação dessas cidades, a primeira coisa que a gente vai destacar é, professora, o que é Grécia nesse período? O que é a Grécia Antiga? Então, a gente vai observar nesse mapa bem aí, vocês vão olhar que esse mapa ele divide, na verdade, a Grécia em 4 partes. No que a gente chama, dessa parte amarelinha aqui, de Grécia Oriental ou Grécia Asiática, dessa parte verdinha, que é o que a gente chama de Grécia Continental, dessa parte rosinha, que a gente chama de Grécia Peninsular, e nessa parte mais alaranjada, que são essas ilhas soltas, que é o que a gente chama de Grécia Insular. Todos esses territórios foram territórios ocupados pelos povos gregos nesse período que a gente vai tratar a partir de agora. Além de grego, vocês também podem achar esses povos sendo chamados de outro termo, que é helênicos, né? Então a gente vai começar a falar sobre a origem do mundo helênico. Os povos que habitavam essa região, principalmente na região peninsular, que a gente vai chamar de Península Balcânica, eles se julgavam descendentes de um homem chamado Heleno. Quem era esse Heleno? Esse Heleno, ele era filho de um rei, né, Decurião, e ele teria sobrevivido ao grande dilúvio mandado por Zeus, que é o deus dos deuses, para essa região. Daí porque essa região era chamada de Hélade. Essa região que a gente está chamando de Grécia, a gente também pode chamar de Hélade. Daí porque os gregos também eram chamados de helenos. O povo helênico, ele é o resultado de uma mistura de diferentes povos que invadiram a Península Balcânica desde os anos 2000 a.C. E a gente vai dar destaque a 4 desses povos: os aqueus, os dórios, os jônios e os eólios. Os aqueus, eles se dedicavam em sua maioria à agricultura, comércio e artesanato, principalmente com bronze. Eles eram um povo guerreiro, tanto que vocês provavelmente já ouviram a história da Guerra de Troia. Ela se desenvolve entre o povo aqueu, né? Eles criaram a civilização micênica. Professora, o que é a civilização micênica? A civilização micênica é a civilização que está na Península Balcânica antes da estruturação da população grega, né? Do povo grego. Depois a gente destaca os dórios, que, vindos do norte, né, eles eram conhecedores de trabalho com ferro. Então, eles tinham armas de muito boa qualidade. Eles foram os responsáveis pela destruição da civilização micênica. Eles tinham uma estrutura militar muito boa. Os jônios, eles se estabeleceram na região da Ática. Só para a gente destacar aqui no mapa, a região da Ática é essa região bem aqui, ó. Não tem esse verdinho, essa beirinha? Isso aqui é o que eles chamam de Ática. Ok? Então, eles se estabeleceram na Ática e no que a gente chama de Peloponeso, que é aquela região ali também próxima. Depois vieram os eólios, que ocupavam-se de agricultura
e chegaram a colonizar boa parte do litoral do Mar Egeu, que é aquela regiãozinha em amarelo no mapa que a gente chama de Grécia Asiática, tá? Seguindo em frente, a gente vai passar qual a estrutura geográfica dessa região e o que ela disponibilizava para essa população, né? A gente primeiro vai destacar, clima mediterrâneo. Sabe o que é o clima mediterrâneo? Os invernos, eles eram mais amenos e pouco chuvosos, eles não eram tão frios. E os verões eram mais longos, quentes e secos, o que dava permissão, acabava proporcionando para eles um tempo maior de vivência e de agricultura. O relevo montanhoso, eles tinham vales bem profundos e colinas muito áridas, que não era lá o melhor lugar para a agricultura de algumas coisas, né? Eles também tinham planícies pouco férteis e um litoral bem recortado. Professor, o que é um litoral bem recortado? Gente, bora pensar que o litoral, ele pode ser bem retinho, você consegue seguir pela praia olhando todo o litoral bem retinho. E um litoral recortado quer dizer que ele é cheio de entradas, né? E isso, obviamente, dificultava a navegação, mas facilitava para a organização de portos. E a gente vai ver como isso vai ser importante. Outra coisa que a gente vai destacar é o território compartimentado. Lembra que eu mostrei para o mapa de vocês que a gente viu a peninsular, a área da Grécia peninsular e continental, que é o continente, mas que a gente também viu um monte de ilhas? Pois bem, essas milhares de ilhas dão uma maior dificuldade de comunicação e a gente vai ver a que isso leva. Para a gente falar agora, ainda continuar falando dos gregos, a gente vai se questionar, mas do que viviam os gregos? O que eles faziam? Do que eles se alimentavam? E tudo mais? Bora pensar na geografia que a gente acabou de falar e pensar no que eles produziam. Naqueles vales e planícies que a gente falou que eles tinham, eles cultivavam cereais, como trigo, cevada, para produção de cerveja, para produção de pão, né? Nas zonas mais altas, mais serranas, mais montanhosas, eles faziam a criação de animais, pastoreio, né? De ovelhas, de cabras, alguns de cavalos, né? Nas encostas, nas regiões mais litorâneas, eles plantavam vinhas, oliveiras e figueiras, que eram plantas que nasciam bem nessa região. Tá aí porque a tradição grega é muito ligada ao vinho. A gente vai ver o quanto isso é importante para eles também. As cidades que se formam no litoral também têm um comércio marítimo e uma estrutura de pesca muito boa. Eles também investem no artesanato, de metalurgia e cerâmica, ou seja, eles produzem a cerâmica de barro e produtos de metal. E, como a gente estava falando, aquelas ilhas, né? As ilhas mais próximas conseguiam manter uma comunicação e um comércio. Só que, culturalmente, elas eram bem isoladas. Professora, a senhora falou que se formaram cidades, mas cidades nesse período? Sim, e a gente vai destacar justamente o conceito de polis. Polis é a palavra plural para polis. A polis, ou polis no plural, era um modelo das antigas cidades gregas, desde o período arcaico até o período clássico, vindo a perder importância a partir do domínio dos romanos. Então a gente já destacou aqui que a Grécia em algum momento vai ser dominada pelos romanos. Devido às suas características, o termo polis pode ser usado como sinônimo, ou seja, como uma palavra parecida com cidade-estado. Professor, e o que é cidade-estado? O termo cidade-estado, ela significa uma cidade independente, com seu próprio governo, com sua própria autonomia. Para a gente falar sobre a origem das polis gregas, a primeira coisa que a gente vai dizer é que as montanhas e as ilhas, elas levam a um certo isolamento populacional. Lembra que eu disse que elas faziam comércio, mas culturalmente elas eram relativamente isoladas? Pois bem, elas eram relativamente isoladas. Mesmo isoladas, elas conseguiram manter uma língua, costumes e crenças similares. Na próxima aula, a gente vai ver um tipo de panorama geral de como era a cultura desses povos. No século VIII a.C., a gente vê a formação de pequenos povoados,
né, que se iniciam dando início às cidades-estado, né, às polis. A maioria das polis eram muito pequenas, chegavam no máximo a 20 mil habitantes. E essas polis vão dando origem a outras de que forma? Com o aumento da população nessas polis e a redução do alimento, aumenta também os conflitos. Tudo isso leva à emigração. A senhora, o que é emigração? Quer dizer que parte da população de certas cidades iam se aventurar em outros lugares, buscando territórios férteis para plantar, para viver e fundando outras cidades. Outra coisa que eu vou destacar é, essas cidades elas não começam do nada como cidades. Primeira coisa que elas são gênos. O que são gênos? São pequenas comunidades ligadas por parentesco e onde o trabalho e a propriedade era coletivo. Com a junção dos gênos se formam as frátrias. Com a necessidade de proteção, esses gênos se juntam para se proteger. A junção das frátrias levam às tribos e a junção das tribos levam às cidades, né? Às polis. Como eu disse, cada polis ela é independente, mas ela tem alguma estrutura básica que a gente consegue perceber nessas diferentes cidades. E a gente vai falar um pouco dessa estrutura física. Ela é dividida em 3 partes: a acrópole, a haste e a zona rural. Toda polis tem uma área urbana e uma área rural. A acrópole ela é a zona mais alta daquela cidade, onde eram construídos os templos e os edifícios políticos que eram rodeados por uma muralha. A haste é a zona urbana, ela fica na base da acrópole. Os templos menores, menos importantes, ficam nessa região, edifícios políticos, estádios, teatros. Ele era rodeado por uma zona privada de habitações e oficinas. E também é na haste que fica localizado a ágora. A ágora é a praça pública, que é marcada tanto para circulação de comércio, quanto para encontros políticos, para debates políticos e debates filosóficos. E em torno dessa área haste existe a zona rural, que rodeava a área urbana e era a região de campo para cultivo. Como eu falei, a ágora é a praça pública para comércio e reunião de políticos e filósofos. Só para a gente entender a estrutura de uma polis, aqui a região mais alta é a acrópole, esse templo principal é o panteão. Normalmente podia ser um panteão ou algum tipo de templo dedicado ao principal deus protetor daquela cidade. Depois, fora das muralhas, tem a parte urbana, que é a haste, né? Que tem as oficinas, as moradas das pessoas mais importantes e essa parte central aqui, que é a ágora. E tudo em volta que acaba sendo a área rural. Nas cidades próximas ao litoral, essa área rural também era assertiva ao porto, né? Lembra que eu falei que as cidades no litoral ou nas ilhas tinham bom comércio marítimo? Pois bem, aqueles que tinham acesso ao mar conseguiam ter um porto e fazer comércio, ok? Falando dessas cidades-estado, infelizmente a gente não tem tempo e não tem como estudar todas as cidades-estado. Porém, o que normalmente se faz é dar destaque para 2 dessas cidades-estado, que é o que a gente vai dar destaque agora. A gente vai falar de Atenas e de Esparta, que são cidades extremamente opostas em sua estrutura política, mas que são reflexo de muitos dos tipos de política que existiam nessas cidades gregas. A primeira que a gente vai destacar é Atenas. Atenas, ela se forma na região da Ática. Ela não tem lá os maiores territórios férteis, mas ela tem o desenvolvimento de um bom comércio marítimo, né? Vejam que ela se encontra bem aqui no litoral, né? A sociedade ateniense, gente, ela é dividida em, vamos dizer, 5 classes sociais. Os eupátridas, que eram os grandes proprietários de terra, membros das famílias mais antigas de Atenas. A palavra eupátrida se traduz ao pé da letra como os bem-nascidos, né? Eles são a aristocracia dessa sociedade, eles são a elite dessa sociedade. Depois vem os georgóis, que eram pequenos agricultores, pequenos proprietários. Depois vinham os demiurgos, que eram comerciantes, artesãos
e pobres em geral. Depois vinham os metecos, que eram estrangeiros ou filhos de estrangeiros, pessoas fora de Atenas. E depois os escravos, que eram prisioneiros de guerras ou atenienses endividados, porque eu posso entender que pode ser escravo tanto por captura de guerra quanto escravo por dívida, né? Para a gente falar sobre a polis de Atenas, a gente vai destacar uma coisa. Atenas ela é fundada ali no século X a.C. por dois daqueles povos que a gente falou lá no comecinho, quando a gente está falando dos povos gregos. Ele é fundado tanto pelos jônios quanto pelos eólios, né? Ela tem bons portos, o que acaba abrindo espaço para um bom comércio marítimo, para pesca e para navegação. E inicialmente Atenas ela é uma monarquia governada por um Basileu. Basileu é um rei, né? Ele tem um poder relativo à guerra, à aplicação das leis e religião. Das terras, desculpa gente, todo o poder do Basileu, ele apesar de ser um rei, ele não tem um poder absoluto, né? O poder dele é controlado pelos eupátridas. Lembra que eu falei? Dos bem-nascidos, donos de terras? Pois bem, eles eram os únicos daquela sociedade que tinham poder político, né? Obviamente, o resto da população não estava muito feliz com isso. Por causa da insatisfação por parte dos artesãos, comerciantes e soldados que queriam ter participação militar e dos camponeses que queriam o fim dessa escravidão por dívida, a gente vai começar a ver transformações na sociedade ateniense. E é bem aí que a gente vê os legisladores promoverem reformas que, ainda que fossem conquistas importantes para aquela população que está insatisfeita, elas não chegam a colocar a estrutura oligárquica ateniense no poder. O que é oligárquica? Quer dizer que é só aquela aristocracia que governa. A gente vai falar só um pouco desses princípios. Primeiro, Drácon, ele é o primeiro que vai tentar escrever um código de leis, né? Ele é um eupátrida e em 621 a.C. ele é nomeado para elaborar as primeiras leis escritas de Atenas. Ele faz um código rígido de normas e com penas rigorosas. Depois vem Solon, né? Ele é um comerciante enriquecido de origem aristocrática. Em 594 a.C. Ele busca realizar reformas, né? Ele bota fim à escravidão por dívida e às hipotecas sobre a terra. Ele limita as extensões das propriedades, ou seja, quem é aristocrata não pode ter uma terra enorme, tem que ter um limite. Ele proíbe a exportação de trigo, para que o trigo fique dentro da cidade e as pessoas mais pobres tenham alimento. Ele instala uma plutocracia. Sabe o que é plutocracia? Quer dizer que os cargos e as decisões eram determinadas pela riqueza do cidadão. Professora, mas que coisa triste, coisa péssima. Quem é rico é que manda. Gente, lembrem que quem mandava antes era quem era nascido nas famílias importantes. Quando um comerciante consegue ganhar dinheiro e não é um eupátrida, isso já é uma vitória, né? E obviamente os eupátridas não ficaram felizes com isso. Por isso é que por um tempo, meio que o governo de Atenas está na mão de tiranos, né? Pessoas que fazem a estrutura política de acordo com sua vontade, né? Autoritários. Aqui a gente começa a falar de Clístenes. Por quê? Porque depois desse período de tirania, surge o que a gente conhece hoje como democracia. Sora, igualzinho? Não. A democracia ateniense é uma democracia que a gente chama de democracia direta. E vocês já vão entender o que é isso. No ano de 508 a.C., no meio dessas revoltas populares, Clístenes chega ao poder. E ele cria o que a gente chama de democracia, né? Demos, a palavra grega para povo, kratos para poder, democracia é poder do povo. A população ateniense ela se dividia em 10 tribos, né? Em 10 demos. 10% da população eram considerados cidadãos. Sora, que acha de democracia é porque só 10% é cidadão? A gente vai ver que nem todo mundo é cidadão. O conceito de cidadão em Atenas é muito diferente do que é hoje. Metecos, que eram os estrangeiros, as mulheres e os escravos eram excluídos dessa democracia. E os órgãos da democracia, a gente vai destacar a buleia e a eclésia. Mas a gente vai ver que existem alguns outros. Como eu falei, o cidadão ateniense eram somente homens nascidos em Atenas e filhos de pais e mães atenienses, que poderiam participar das decisões políticas de Atenas. Aí a gente destaca 4 desses órgãos políticos.
A eclésia, que era a Assembleia do Povo, era onde eles discutiam os problemas da cidade. Todos que eram considerados cidadãos tinham voz, tá bom? A Bulé, que era formado por 500 desses cidadãos que eram sorteados, né? E eles analisavam os projetos de leis que eram propostos pela eclésia. Existia também o Areópago, que era uma coisa que só aparecia em momentos de crise, que era um conselho composto pela aristocracia em períodos de crise. E a Elieia. A Elieia, ela é um tribunal popular, né, de Atenas, formado por 6 mil cidadãos atenienses. Durante o governo de Péricles, né, é o que a gente chama de apogeu da sociedade ateniense. O apogeu da sociedade ateniense é justamente o apogeu da democracia, uma democracia direta, onde todos os cidadãos participavam. Péricles, ele também cria a mistoforia, que é a remuneração pelo cargo. Para você não ver, isso é péssimo. Político nenhum devia ganhar salário. Eles deviam fazer por ser cidadãos. Gente, nessa época, quem não tem grana não participa de política. Por quê? Porque tem que se manter trabalhando para poder manter sua família. Por isso que a mistoforia é muito boa. Por quê? Quem participa de política consegue ganhar um salário. Então, pode se dedicar à política, pode se dedicar à cidade, né? Péricles também investe na reconstrução da Acrópole de Atenas. Há um grande desenvolvimento intelectual e artístico da cidade. Os escravos param de ser escravos por dívida e são cativos que são comprados de outros lugares. Esse século foi tão importante que ele é chamado de século de Péricles, né? Gente, a gente vai parar aqui por hoje. A gente deixa para continuar Esparta na nossa próxima aula. E para vocês fixarem mais esse conteúdo, vocês podem acompanhar no livro de vocês, ok? Que está nas páginas 126 até a página 136. A gente se vê na próxima e até mais.